Olá pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal que eu já peço a sua inscrição, aquele engajamento, aquela colaboração. E no vídeo de hoje nós vamos falar de liberalismo. Sim, eu disse para um amigo que ele era um insensível, porque ele não estava nem aí para as causas humanitárias, etc e tal. De brincadeira, é claro, eu creio que ele tenha percebido isso, né? Primeiro eu chamei de arrogante, eu me expressei mal, né? E disse, né? Ah, você é arrogante e tal. E aí depois ele me chamou a atenção, né? Ó, tá vendo o que você disse? Tal. Opa, calma aí. Você é insensível. Tudo de brincadeira. Não é nada disso. É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu admiro, né? É um amigo com quem a gente conversa aí, né? Bastante sobre política. Quase que sempre. Sobre política, porque ele gosta também de futebol, mas não é minha praia, então a gente fala sobre política. E ele é do campo liberal. Eu não entendo como que é bolsonarista, porque Bolsonaro não é liberal, né? Vamos ser sinceros. Ele abraçou ali o liberalismo porque era o que se opunha à corrente de pensamento predominante. Então você teria que ser antagonista, né? Porque você batalhar num campo que o seu adversário já está vencendo é muito difícil. Então você tem que tentar buscar o lado oposto. Me diz que característica o Bolsonaro tem prática de liberalismo, né? Ele nunca atuou na iniciativa privada, ele não é um empreendedor, certo? O que ele fez, né? Nenhum de seus filhos é empreendedor, nenhum de seus filhos trabalha na iniciativa ou trabalhou na iniciativa privada. O mais jovem já está entrando para a política, provavelmente será, quase certeza, será eleito vereador lá numa cidade de Santa Catarina, não sei qual, né? A caçulinha provavelmente vai ser também. Que liberalismo é esse? Então, assim, empreendedorismo, cadê? Zero. Então, quem seria empreendedor? Bom, o Romeu Zema é empreendedor, ele tem empresa, etc. O Tarcísio de Freitas não é um empreendedor. O João Dória era empreendedor, né? Então é preciso a gente deixar claro isso, né? E veja bem, foi eleito, Bolsonaro foi eleito presidente, colocou o Paulo Guedes como o seu ministro da economia, né? O único governo no país da República, né? Até antes, que teve ministro da economia, porque é sempre ministro da fazenda, né? E ali ele pegou um monte de ministério para ele. E ele prometeu privatizar tudo. Vamos privatizar tudo, vender tudo. Arrecadamos 3 bi e meio, 3 bi não sei quanto, zeramos o déficit, fica uma beleza. E eu sou a favor da privatização. Mas privatização de verdade, coisa séria, né? Você vai lá e privatiza, vende a empresa. Como fez o Fernando Henrique. Contra o gosto do Bolsonaro e contra o gosto do PT. O PT não é privatista. O PT é contra a privatização, todo mundo sabe disso, né? E o meu amigo, claro, ele tem esse viés liberal e abraça a causa bolsonarista. Eu não entendo por que alguém que é liberal, de verdade, né, encontra em Bolsonaro um representante. Se puderem explicar, por favor, fiquem à vontade, porque eu não consigo entender. Aí ele disse, não, eu não sou, tal. E é claro que eu sabia que ele não é insensível, eu sei que ele é uma pessoa maravilhosa. E ele tem meios diferentes para chegar ao Brasil que nós sonhamos. Que eu sonho com um Brasil que ele sonha com o mesmo país. Não há diferença nisso. Os meios para chegar a esse país, sim, existem diferenças entre o meu pensamento e o pensamento dele. Ele é 100% liberal, né? Ele deseja um Estado mínimo e eu
advogo a ideia de um Estado suficiente. E à medida em que as mazelas forem minorando, o Estado também vai diminuindo. Né? A minha ideia é essa. Olha, o Estado entra para promover as pessoas que por si só não conseguiram entrar no mercado de trabalho, serviços, consumo, etc. E à medida que essas pessoas vão sendo integradas ao mercado de trabalho, o Estado pode ir reduzindo. Então eu defendo, por exemplo, o Bolsa Família nesse sentido. Não se deve, como acontece, e inclusive no governo Bolsonaro, pagar o Bolsa Família por nada. Olha, a pessoa precisa, você vai lá e paga e pronto. E quando que ela vai sair desse ciclo vicioso? Né? Quando? Nunca. Porque aí a pessoa acomoda, você paga ali uma quantia pequena, a pessoa vive aquela vida, né, ali de, digamos assim, de carência, né? Digamos não, é uma vida de carência, mas vai tocando e a pessoa não tem perspectiva. E não tendo perspectiva, não tem sonho, não tem desejos, até deixa de sonhar. Então o Estado tem que promover isso, que as pessoas sonhem, que as pessoas tenham o desejo de evoluir. E como que isso poderia ser feito? Por exemplo, você vai receber o Bolsa Família. Então, claro, é porque você não tem idade para ser um aposentado e etc. Né? E aí você vai receber, quem vai receber o Bolsa Família? Obrigatoriamente, eu acho que o Estado tinha que fazer isso, obrigatoriamente tinha que estar matriculado em um curso. A pessoa é alfabetizada, sabe ler, escrever e etc. Então, tem que obrigatoriamente, para receber o Bolsa Família, na minha visão, se matricular em um curso técnico e um curso profissionalizante, para que em algum tempo ela consiga ter uma profissão, sair do Bolsa Família e entrar no mercado de trabalho. Certo? Igualmente, as crianças precisam estarem matriculadas, inclusive mostrando resultado, claro, se cobra, deve cobrar ali um certo resultado. Né? Então, assim, essa é a ideia que o presidente tem. Então, é tanto por aluno, por filho, tal, e etc e tal. E não é incentivo a ter filho, não. Juntamente com isso, o governo, claro que tem que promover um programa de planejamento familiar. Então, essa é a minha visão. Desse modo, à medida que as mazelas vão diminuindo, à medida que a pobreza vai se reduzindo o Estado. O meu amigo acredita que a gente já pode reduzir o Estado de imediato, que aí essas pessoas por si só já vão sair. Eu acredito que não. Eu acredito que não, e a evidência disso é nos Estados Unidos. Né? Há um crescimento da pobreza naquele país. Tá? Mas é claro que eu acredito no liberalismo. Tá? Como teoria, é irrefutável. Temos um prêmio Nobel, Milton Friedman, tá? já falecido. Temos um prêmio Nobel. E vá ver o que ele escreveu, vá ver o que ele falou sobre o liberalismo e tente contestar com argumentos persuasivos para ver o que acontece. Você não consegue. Inclusive, tem liberal que é contra. Porque sobre as substâncias entorpecentes, o Milton Friedman dizia que deveria ter sido liberado todas. Que as substâncias entorpecentes mais pesadas, essas mais graves que existem hoje, jamais existiriam se aquelas mais leves não tivessem sido proibidas. Ele cita, por exemplo, a questão da lei seca, que produziu Al Capone, etc. e tal. Então, aí quando você fala isso para um liberal, esse pessoal que advoga que é liberal, sabe o que eu já ouvi de um amigo liberal, pessoa que faz tempo que eu não falo com ele, preciso falar inclusive, ele disse, olha, é que o Milton Friedman vivia nos Estados Unidos, e os Estados Unidos têm uma perspectiva diferente. Aí você nota, bom, mas então quer dizer que na questão da economia eu posso ter
um liberalismo mundial que funciona, mas o combate ao uso de substâncias entorpecentes aí tem que ser local, é diferente. Não, então nós temos que aplicar o liberalismo também de modos diferentes. Sendo assim, porque é claro aí, os países têm as suas especificidades. E quem disse foi ele, veja bem. E eu estou falando de um outro amigo, não é esse não. Então por isso que eu advogo dessa maneira. Né? Olha os países europeus, né? Suíça não. Suécia, Dinamarca, tá? São países pequenos, não pode comparar com o Brasil. Mas vejam, funciona. E ali você já pode ter uma redução do Estado nesses países. Já tem o estado de bem-estar social, as pessoas já têm ali uma vida estabilizada em sua maioria, reduz-se o Estado. O Estado brasileiro ele é pesado, caro e ele beneficia quem tem mais. É fato. Isso aí a gente não pode contestar. Certo? Então, a redução do Estado no Brasil funcionaria? Funcionaria. E aí a gente está falando sobre imposto, o vídeo está ficando meio longo, então vamos resumir. Os Estados Unidos, vamos comparar. Nos Estados Unidos, taxa herança, grandes fortunas e renda. O imposto de renda dos Estados Unidos é mais alto que o Brasil, taxa de herança é mais alta que o Brasil e se taxa grandes fortunas. Aqui no Brasil, taxa o consumo. E quando você taxa o consumo, você consegue cobrar do cliente, o consumidor final, esse imposto. Então quem paga é quem consome. Quem mais consome? Na somatória de tudo? É quem tem menos renda. Por quê? Quem tem menos renda só consome. Não faz aplicação, não faz investimento, não, nada. Só consome. Então toda a renda vai para o consumo. Toda a renda dessa pessoa vai para o pagamento de impostos. Né? Diferentemente lá nos Estados Unidos, estou falando dos Estados Unidos, mas são vários outros países que funcionam assim, que taxa fortuna, que taxa herança e que cobra a renda. Aí você disse, mas isso daí é você taxar a meritocracia, porque se uma pessoa é rica é porque ela teve um mérito de sobressair, né? E se ele sobressaiu, é evidente que ele quer deixar o que ele fez para os seus descendentes. Evidente que sim, isso é verdade. Né? Isso é verdade. Então nós não temos saída, temos aqui uma aporia. Porque se você taxa quem tem mais, você está penalizando a meritocracia, e nós defendemos a meritocracia, então você tem que taxar quem tem menos. E aí você nunca sai desse ciclo vicioso. Lembrando que nem sempre, né, quem tem meritocracia, teve o mérito. Porque às vezes a pessoa recebeu uma grande herança, viveu pleno ali com ela, às vezes até teve uma queda, e em muitos casos a pessoa perde tudo, só gasta. Então não há mérito nisso. Mérito é quando a pessoa constrói, né? E no Brasil nós temos fortunas que são construídas ao longo de gerações e várias gerações. E aí quem recebe, né, se diz que tem um mérito. Tem mérito, claro, se ele pegou aquela herança, aquela fortuna, ele aumentou, ele ampliou. Mas se ele pegou e manteve no mesmo patamar ou teve uma queda, não teve mérito nenhum. E claro, você tem que cobrar de cima para baixo, para que você haja um equilíbrio. Isso é comunismo. Bom, se você pensa isso, eu não posso fazer nada, né? Se você pensa isso, eu digo para você. Então, como você acha que nós vamos sair desse abismo que nós temos, que é o nosso país? A maior desigualdade. Bom, eu nem penso que a desigualdade seja um grande problema, né? O grande problema é a extrema pobreza que temos, né? Porque se você for no Sudão do Sul,
se você for no Haiti, se você for na Etiópia, provavelmente vai ter menos desigualdade. Se você pegar a média, claro, vai ter gente muito rica e a grande maioria abaixo da linha da pobreza, né? Mas talvez esteja, se você pegar o índice de Gini, talvez vai estar menor do que do Brasil. Mas é vantagem? Não, aí você nivelou por baixo. Então não adianta também, né? Então a desigualdade por si só, né, não diz muita coisa, né? De repente é muito desigual, mas o menos pobre ali, ele tem o suficiente para viver com dignidade. Tá ótimo. Qual o problema? Nenhum, né? O que não dá é o país maior exportador de alimentos tem um grande contingente de gente passando fome. Isso é complicado. A culpa é de quem? Não sei de quem é a culpa. A gente tem que resolver o problema. Né? Essa é a questão. Não precisa apontar o culpado. Vamos apontar a solução, hein? Né? É melhor apontar a solução. Porque de repente você aponta o culpado, mas não aponta a solução, não adiantou nada. Certo? Então, é isso que eu penso. Eu pretendia que o vídeo ficasse curto para que mais pessoas assistissem, mas não consegui. Paciência. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Espero que eu tenha sido claro.